Cordiais saudações aos estimados colegas, em especial ao docente Abílio Muxanga. Eu respondo pelo nome de Arnaldo Silveira, estudante de Contabilidade e Auditoria, curso de Contabilidade Financeira 2. Eu vim aqui apresentar mais um exercício prático, nesse caso trata-se de uma norma, a norma 24, que é uma das normas do relato financeiro moçambicano. E esta apresentação está sob a orientação do docente Abílio Muxanga. Dando por iniciar, esta norma tem a ver com provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. E tem como estrutura o objetivo, o âmbito, provisões e outros passivos, mensuração, passivos contingentes, ativos contingentes, divulgações e, por fim, irei demonstrar de uma forma prática como é que esta norma funciona. Temos aqui o objetivo. O objetivo desta norma é o de assegurar a aplicação de critérios de reconhecimento e bases de mensuração adequadas para provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Âmbito. O âmbito desta norma deve ser aplicada na contabilização de provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, exceto os que resultam e contratos executórios, exceto quando o contrato é oneroso, os cobertos por outras, ou seja, por outras normas. De seguida, temos provisões e outros passivos. Nesse caso, o que seriam provisões e outros passivos? Estamos a falar das provisões que podem ser distinguidas dos outros passivos, como, por exemplo, contas a pagar aos fornecedores e acréscimos de custos pelo fato das primeiras se caracterizarem pela existência de incertezas quanto à data da ocorrência ou à quantia dos dispêndios futuros que serão necessários para liquidar uma obrigação. Vamos ter como exemplo, temos, por exemplo, imagine um fornecedor de energia de uma determinada fábrica. Nesse caso, estamos a falar de uma fábrica da EDM. Se você tem uma fatura exata da EDM na mão, com o valor e a data do vencimento, isso significa que trata-se de um fornecedor normal. Então, nesse caso, não há que sentir aquilo que são as incertezas, ou seja, não há incerteza nenhuma. E se porventura a EDM ainda não mandou a fatura, mas vamos lá, a pessoa que faz aquilo que é a leitura do contador, ou seja, estamos a falar do engenheiro que faz a leitura do contador, sabe estimar quase com a precisão o valor do mês. Isso é o que nós chamamos de acréscimo de despesas, ou podemos chamar de acréscimos de custos. Agora, se a fábrica está a ser processada em tribunal por suposto impacto ambiental e você pode ter, ou seja, vocês podem estar a pagar uma indemnização, mas não sabem quanto o juiz, nesse caso, dará e quando o processo terminará. Então, isso estamos a dizer que isso trata-se de uma provisão. Estamos a falar de um caso em que o caso já esteja num determinado tribunal a ser discutido. De seguida, vamos falar do reconhecimento. O que seria reconhecimento? Estamos a falar, nesse caso, de uma provisão que deve ser reconhecida quando a entidade tem uma obrigação presente, legal ou construtiva, é resultado de um acontecimento passado. E também pode ser provável que uma saída de recursos incorporam benefícios econômicos que serão necessários para liquidar obrigações. E também podem ser feitas pode ser feita uma estimativa fiável da quantia, nesse caso da obrigação. Por exemplo, uma fábrica polui um rio e a lei moçambicana obriga a limpar. Então, no caso, estamos a falar de uma obrigação presente. Quando isso acontece, nós estamos a falar de uma obrigação presente. No caso de uma fábrica que polui um rio e a lei moçambicana, nesse caso, toma aquilo que é a decisão de obrigar a fábrica a limpar
o recinto. Então, isso estamos a dizer que isso é uma obrigação presente. E a empresa sabe que vai, nesse caso, a empresa sabe que vai gastar o dinheiro com isso, ou seja, durante o processo da limpeza, a empresa vai, nesse caso, por outra, vai sofrer alguns custos, nesse caso, que é a saída, nesse caso, provável de um determinado valor. Então, são esses custos que a empresa vai ter que passar. E os engenheiros, nesse caso, estimam um custo, por exemplo, no valor dos 500 mil meticais. Isso significa que trata-se de uma estimativa fiável. E nesse caso, isso registra-se na provisão, nesse caso no balanço. Ou seja, essa provisão, ela registra-se no balanço. Temos passivos contingentes. Passivos contingentes trata-se de uma obrigação presente de eventos passados, mas que a quantia, nesse caso da obrigação, não pode ser mensurada ou seja, com suficiência e fiabilidade. Com isso, o que é que nós queremos dizer? Isso significa que, por exemplo, um ex-trabalhador processou a empresa por um determinado capricho. E os advogados, eles dizem que a chance, nesse caso, da empresa perder é apenas de 5%. Então, nesse caso, a empresa tem uma chance menor de perder, que seria a chance dos 5%. Então, o que é que de seguida pode vir a acontecer? Com a perda, nesse caso, é provável. Com a perda dos 5%, é provável não se registrar no balanço, apenas se escreve uma nota informativa em anexo, nesse caso. Então, estamos a falar num processo em que um trabalhador processa uma determinada fábrica por um capricho qualquer. Então, as chances, se nós dissemos que a chance dessa empresa perder é dos 5%, então, com a perda, nesse caso, que seria uma perda provável, o valor, nesse caso, ia se registrar no balanço, mas se escreve numa determinada nota explicativa. Em seguida, temos ativos contingentes. O que seriam? Ativos contingentes são aqueles que é possível, ou seja, é um possível proveniente de acontecimentos, nesse caso passados, cuja existência somente será confirmada pela ocorrência, ou não de um ou mais eventos futuros, incertos, não totalmente sob controle, da entidade. O que é que isso significa? Vamos lá, um exemplo prático. A nossa empresa processou um fornecedor por atraso e o advogado diz que temos 95% de hipótese de ganhar. Nesse caso, estamos a falar de um valor, por exemplo, dos 200 mil meticais. Mesmo sendo quase certo, a contabilidade proíbe registrar este ganho no ativo antes do juiz assinar a sentença final. Então, podemos nós usar esse exemplo para podermos compreender ou seja, como é que funciona um ativo contingente. Em seguida, podemos falar das divulgações. O que seriam divulgações? Estamos a falar, nesse caso, de categorias de provisões de uma determinada entidade. Nós estamos a dizer que uma entidade deve divulgar a quantia, nesse caso, a quantia registrada no início e no fim do período contabilístico. E também as provisões, ou seja, as provisões adicionais constituídas no período aos aumentos em provisões existentes. Também estamos a falar das quantias utilizadas, isto é, suportadas e debitadas à provisão durante o período. Ou por outra, é uma forma de mostrar, nesse caso, o extrato
de uma determinada conta de provisões. Vamos lá. Se começamos o ano com 100 mil meticais guardados para o processo, nós podemos criar mais 50 mil meticais e usamos 30 mil meticais desses 100 mil meticais. Então, para pagar o caso, nós ou seja, para pagar, para pagar um caso que perdemos e fechamos o ano com 120 mil meticais. Então, é assim como é que, nesse caso, as divulgações, elas funcionam. De seguida, vamos tentar compreender como é que as provisões, elas funcionam de uma forma prática. Temos aqui um exercício prático que diz: uma empresa, no processo judicial, o montante reclamado é significativo e o processo está numa fase inicial. E embora os gestores estejam a defender energeticamente a sua posição, não é possível determinar o fecho do processo. Qual deve ser o tratamento a dispensar nesta situação nas demonstrações financeiras? Temos aqui uma resposta. Trata-se de um passivo contingente nas notas às contas, terá de ser divulgada a existência do processo judicial, as datas dos eventos significativos, incluindo as datas de audições, o resumo de reclamação, incluindo os valores envolvidos, a expectativa dos gestores e dos seus consultores legais sobre o desfecho do processo e o caso, e caso não seja possível os valores envolvidos ou avaliar o desfecho a referir nesse fato. E não tendo mais nada, espero que tenham percebido como é que esta norma ela funciona. Obrigado pela atenção dispensada.